Bíblias na carta de Paulo a Tito, dando continuidade à nossa série Conhecendo a Bíblia. Iniciamos essa série já há algum tempo e estamos agora passeando pelas páginas do Novo Testamento, mais precisamente na última das 3 cartas chamadas de cartas pastorais. Paulo escreve essa carta ao seu amado irmão Tito, que estava incumbido da missão de colocar em ordem as igrejas que se reuniam na ilha de Creta. Nós já falamos nos estudos anteriores que a ilha de Creta era uma ilha de tamanho grande, aonde havia na época de Paulo cerca de 100 cidades. Então muito provavelmente havia algumas igrejas naquela ilha e Tito recebe essa responsabilidade da parte de Paulo de colocar em ordem. Paulo havia estado juntamente com Tito na ilha de Creta e quando Paulo passou por Creta percebeu que havia algumas coisas que estavam em desordem naquela igreja. Então Paulo deixa o seu filho e cooperador na fé, Tito, para que, como diz aqui no versículo 5 do capítulo 1, ele colocasse em ordem. E a primeira coisa que nós vamos perceber aqui nessa carta é que para que uma igreja seja colocada em ordem, é preciso que separemos pastores de lobos. Então o título da nossa mensagem na semana passada foi Pastores e Lobos. O que faz, por exemplo, nos dias de hoje, que a falsa igreja, amado irmão, cresça tanto, enquanto que as verdadeiras igrejas estejam cada vez mais diminutas? Por que isso? Porque as pessoas não sabem diferenciar pastores e lobos. Os lobos, irmãos, eles são sedutores, os pastores não são. Os lobos, eles são bajuladores, os pastores não são. Os lobos têm o intuito de agradar a carne, os pastores não têm. E por conta dessa maneira de agir tão diferente, é que nós podemos perceber de maneira muito fácil que as igrejas que estão amontoadas de pessoas, elas não são lideradas por pastores, elas são lideradas por lobos. E estava acontecendo algo semelhante na ilha de Creta. Então Paulo deixa Tito lá em Creta para que ele colocasse em ordem. E a primeira coisa que deveria ser feita era justamente trazer uma liderança bíblica, uma liderança que pudesse liderar e apacentar o povo de Deus. Falamos na semana passada a respeito das qualificativas ou qualificadoras do líder. Vimos como o líder ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, ele deve ser marido de uma só mulher, e não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, e vimos muitas características. Quando então paramos no versículo 9, e é de onde nós vamos retomar no dia de hoje, e nesse versículo 9 nós vamos aprender a respeito da maior atribuição que um pastor tem. E diz aqui no versículo 9, todos estão preparados? Amém. Graças a Deus. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Semana passada nós paramos justamente nesse versículo porque percebemos a profundidade dele e não quisemos passar de maneira superficial por algo tão importante, principalmente nos dias de hoje. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. O que ele vai dizer aqui? A primeira coisa que ele diz é: e apegue-se firmemente. O pastor, ele precisa se apegar com firmeza à palavra. Por quê, irmãos? Porque ele vai ser tentado a mudar a palavra para agradar as pessoas. Nós já vimos nas outras cartas pastorais que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina. Então o que acontece? Pelo fato de muitos pastores verem um número grande de pessoas saindo para fora da igreja, perdoe até a redundância, o que eles fazem? Eles são tentados a mudar a palavra.
a tentar adocicar o evangelho de alguma forma. Então aqui Paulo diz: um homem desse jeito não pode liderar uma igreja. Para que a pessoa lidere uma igreja, para que ele possa de fato ser um servo de Deus diante dos seus irmãos, ele precisa inevitavelmente estar apegado. E olhe a qualificação que Paulo dá ao se apegar: apegar-se firmemente. Olha, irmãos, quando você se apega a algo, isso já pressupõe firmeza. Agora, o que se diz aqui, apegar-se firmemente, é mais ou menos, irmãos, aquela pessoa que está sendo vítima de um naufrágio e então ela vê um pedaço de madeira boiando sobre o mar. O que é que ela vai fazer? Ela vai se apegar firmemente àquele pedaço de madeira, pois naquele pedaço de madeira está a diferença entre a vida e a morte. Então aqui é isso que faz uma igreja ser igreja: a palavra. A centralidade da palavra de Deus é o que transforma reuniões de homens em ajuntamentos de santos. O que vai fazer esse salão ser uma igreja? A centralidade da palavra de Deus nos sermões e principalmente na vida daqueles que aqui se direcionam. Então nós percebemos aqui, irmãos, é necessário que o pastor, que o líder, ele tenha esse apego firme. Segundo ponto, ele diz: a mensagem fiel. Perceba como Paulo está sendo extremamente específico. Se ele diz que tem uma mensagem fiel, é porque existe uma mensagem que é infiel. Essa pressuposição está subentendida. Então é necessário que ele seja apegado a uma mensagem. Que mensagem? A mensagem que é fiel. Porque existe uma mensagem que é uma mensagem de infidelidade. Eu queria, só para aclarar ainda mais o que nós estamos vendo aqui, abrir com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja aqui, a semelhança do que acontecia em Creta, uma igreja que aos poucos se desviava da mensagem do Evangelho. E olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Olha, ele diz para aquelas pessoas, uma cidade que ele havia passado nada menos que 18 meses, 1 ano e meio, ele pregou o Evangelho naquele lugar. E quando ele se ausenta daquela cidade, e a cidade estava se esquecendo do Evangelho, então ele diz: eu quero lembrar a vocês, porque muito provavelmente vocês estão se esquecendo. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então Paulo diz: olha, vocês receberam o Evangelho quando eu estive aí com vocês, e eu espero que vocês estejam firmes. Por meio deste Evangelho, versículo 2, por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Percebeu a condicionante da salvação aqui? Você só é salvo se você se apegar firmemente à mensagem que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então aqueles que se abraçam a uma mensagem infiel, essas pessoas estão debaixo de condenação e não de salvação. A gente vai ver, por exemplo, que na história do cristianismo existe a plantação ou o crescimento de inúmeras seitas. Nós vamos ver, por exemplo, que do cristianismo bíblico nasceram os testemunhos de Jeová, nasceram os adventistas do sétimo dia, os mormons, a própria Igreja Universal, que é uma seita, e tantas outras falsas igrejas. Elas vêm de uma pressuposição de que são evangélicos essas pessoas, mas elas não são evangélicos. Por quê? Porque elas não se apegaram firmemente à mensagem fiel. A mensagem que é propagada nesses lugares é uma mensagem infiel às Sagradas Escrituras. A palavra fidelidade, ela pressupõe um vínculo entre duas pessoas. Duas pessoas, elas estão vinculadas através de direitos e deveres. E quando esse vínculo é quebrado, então nós falamos que houve uma infidelidade. Como por exemplo, no casamento,
Um homem e uma mulher se colocam diante de uma autoridade civil e se comprometem a serem fiéis uns com os outros. Que seja isso, eles prometem que não se relacionarão com outra pessoa a não ser com o seu marido, com a sua esposa. E quando eles se relacionam com outra pessoa, esse primeiro vínculo é quebrado. Então aqui nós vemos a mesma coisa. Nós precisamos tomar cuidado. Será que a mensagem que nós temos recebido é uma mensagem fiel às Escrituras? Será que de fato o que temos ouvido encontra parâmetro nas Escrituras ou são doutrinas de homens? Nós já vimos, irmãos, quando estudamos 1 de Timóteo, que as doutrinas de homens, elas sempre vêm acompanhadas de influências demoníacas. É o que está escrito, por exemplo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, que as pessoas apostatariam da fé, muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a missão prioritária de um pastor é conhecer e propagar a verdade. Falei na semana passada que o pastor não é político. O pastor, ele não está aqui para agradar as pessoas, ele não está aqui para ir em todas as festividades. O papel de um pastor é estar muitas vezes a sós com Deus, para que possa diariamente levar uma mensagem de Deus para o povo de Deus. Então aqui nós vemos isso. Essas pessoas, necessariamente, o pastor, o líder cristão, ele tem que se apegar firmemente à mensagem fiel. Como isso? Da maneira como foi ensinada. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o pastor não tem autorização de inovar. Então, quando você vê, por exemplo, eu já fui para muitos cultos que o pastor ou que o pregador dizia: eu estou trazendo aqui uma mensagem fresquinha do céu, só quem tem essa revelação sou eu, meu irmão. Então você já sabe que aquela mensagem você não tem que ouvir. A mensagem que nós damos ouvido é uma mensagem que tem no mínimo 2000 anos. Por quê? Porque algumas mensagens têm mais de 2000 anos. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele foi escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo, ou seja, as mensagens que estão no livro de Gênesis têm cerca de 3400 anos. Essas mensagens são as que nós devemos ouvir. Mensagens inovadoras são mensagens infiéis às Escrituras. Então temos que tomar muito cuidado quando hoje em dia a igreja está infestada de novas revelações. Você vai ver, por exemplo, pessoas pegando versículos bíblicos soltos, tirando totalmente ele do contexto em que ele foi escrito e trazendo mensagens que não são fiéis àquilo que a Escritura quer passar para nós. Quando nós vemos esse tipo de cenário, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós mesmos não nos vejamos infectados com tão grande enfermidade. Por isso ele diz, mais uma vez eu repito, tem que se apegar firmemente, a mensagem tem que ser fiel e ela tem que ser da maneira como foi ensinada. Nós não podemos inovar, nós não podemos trazer novas revelações, nós não podemos trazer novidades. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser passada como ela foi ensinada. A gente vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo estava ensinando os irmãos em Coríntios acerca da ceia do Senhor, ele diz, porque eu entreguei a você aquilo que eu também recebi. O apóstolo Paulo ele não trouxe nenhuma novidade, ele diz, eu estou falando da ceia do Senhor aqui, aquilo que eu recebi do Senhor. Depois ele diz aqui, para que seja capaz de encorajar a outros. Como? Pela sã doutrina. Esse é o papel do pastor, encorajar as pessoas pela verdade, não pela mentira. Hoje em dia nós vemos uma mensagem muitas vezes centralizada no homem. Palavras como, olha, a força está dentro de você, você é capaz de realizar todos os seus sonhos,
corra atrás dos seus objetivos. São frases que muitas vezes nós estamos nos acostumando a ouvir dos púlpitos. Essas frases, elas não encontram parâmetro nas Escrituras. O pastor, ele tem sim que encorajar as pessoas, mas pela sã doutrina. Nós precisamos encorajar as pessoas com a verdade, mostrar para as pessoas que no mundo teremos aflições, mas ainda assim vamos ter um bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Nós vamos dizer para as pessoas que sim, a porta é estreita, com certeza o caminho é apertado, mas ele leva à salvação. É isso que é encorajar as pessoas. Significa apresentar uma verdade para elas. E pessoas espirituais sempre receberão a verdade de Deus como algo bom, perfeito e agradável. Aqueles que não recebem as verdades de Deus como boa, perfeita e agradável é porque não são de Deus. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João de forma muito clara que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Determinadas pessoas não seguem Jesus, e ele diz por quê? Fulano e fulano não me seguem, por quê? Porque não são minhas ovelhas. Então, o papel do pastor não é encorajar as pessoas carnalmente, mas é motivá-las espiritualmente. Então, a motivação espiritual, ela só pode acontecer através de uma doutrina saudável. A palavra sã significa saudável. É uma palavra que muitas vezes vem de um vocabulário médico. Então você faz um determinado exame e você leva para o médico, e o médico olha lá o seu exame de sangue, e ele diz: não, fulana, dona Maria, a senhora está me dizendo que a senhora está cheia de dores, mas aqui seu exame está me dizendo que a senhora está saudável. Então saudável significa uma pessoa que está bem. Então a doutrina, ela produz essa vida saudável na pessoa. A sã doutrina leva a uma vida sã. A má doutrina leva a uma vida enferma. Por isso ele diz, essa dupla missão no pregar da palavra de Deus. Primeira coisa, quando a palavra de Deus é pregada, ela encoraja aqueles que estão buscando andar pelo caminho certo. Mas também ela refuta os que se opõem a ela. O que significa refutar? Significa contrapor. Então nós mostramos para as pessoas biblicamente que o ponto de vista delas não está correto de acordo com a Bíblia. Então é por isso que o obreiro aprovado, como está escrito em 2 Timóteo 2,15, o obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra de Deus. Então somente um obreiro que maneja bem a palavra de Deus, ele vai poder contrapor aqueles que estão se opondo à sã doutrina. Então a pessoa vem para aqui, por exemplo, e diz: olha pastor, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou ouvindo tudo que você está pregando, mas eu creio que há uma verdade na Bíblia que a gente tem que levar a sério. Eu digo: diga meu filho, qual é essa verdade? A verdade é: faça por ti que de lá eu te ajudarei. Aí você vai dizer para a pessoa: em primeiro lugar, essa verdade não é verdade, é mentira. Segundo lugar, ela é mentira porque não está na Bíblia. Está na Bíblia, está não, meu filho. Na Bíblia não tem escrito: faça por ti que de lá eu te ajudarei. Terceiro lugar, nós precisamos entender que o controle absoluto de todas as coisas, inclusive da nossa vida, está nas mãos de Deus. Mas pastor, se a pessoa não der lugar a Deus, Deus não pode salvar ela, né? Não, meu filho. Não, pastor, é sim, não. A salvação pertence ao Senhor. Livro de Jonas, capítulo 2. Livro de Romanos, capítulo 9. E não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então, isso que significa contrapor. Perceba, irmãos, que nós estamos falando em um ambiente pedagógico. Nós não estamos falando em um ambiente de guerra, de vaidades, aonde a pessoa vem e me dá 5 versículos bíblicos e eu vou lá e dou 10 versículos bíblicos para mostrar que eu estou certo, e há uma disputa de vaidades para ver aquele que está certo e que está errado. O pastor, quando ele percebe que está vivendo um momento de disputa e de combate intelectual, ele se retira como servo humilde do Senhor que ele é.
nós não fomos chamados a brigar com ninguém. Quando depender de vós, tende paz com todos. Nós fomos chamados a ensinar a palavra de Deus, assim como a aprendemos. Mas se nós encontramos pessoas que querem debater, nós prontamente damos as costas e nos dirigimos a outro local. A Bíblia nos diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos evitar o homem faccioso depois de adverti-lo 2 ou 3 vezes. A Bíblia vai dizer que ao servo do Senhor não convém contender. Então, quando você percebe que o que existe ali é uma contenda, o que é maduro na fé se retira. Então, ele não se coloca, ele se retira. Ah, mas você retirou porque você não tem argumentos. Não, eu tenho argumentos, mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ensinar com toda a longanimidade e doutrina, e não para demonstrar que eu sou uma pessoa intelectualmente superior a outra. Esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é um chamado de propagar uma mensagem humilde e com humildade, e não cairmos em uma das ciladas mais astutas de Satanás, que é incentivar a vaidade que já habita no nosso coração enganoso, independentemente da nossa regeneração. Mesmo nós que nascemos de novo, ainda continuamos tendo que lutar contra a velha natureza que habita conjuntamente com a nova natureza no nosso ser interior. E precisamos então encher o nosso interior do Espírito e rejeitarmos as coisas da carne, dentre elas a vaidade é uma das piores. Agora, irmãos, depois dessa passagem que vai do versículo 5 até o versículo 9, onde o apóstolo Paulo fala especificamente acerca das qualidades que um pastor tem que ter, ele vai fazer agora um contraponto em relação às más qualidades que um falso obreiro tem. Então ele diz o seguinte: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo começa a definir o caráter e a manifestação dos lobos ou dos maus obreiros. A primeira coisa, a primeira qualidade ou má qualidade desses obreiros fraudulentos é que eles são insubordinados. Quando a gente fala que eles são insubordinados, significa esses maus obreiros, eles não se subordinam nem à autoridade da igreja e nem à autoridade da Bíblia. Perceba que essas duas autoridades, elas estão intimamente vinculadas. A igreja só tem autoridade naquilo que a Bíblia lhe dá respaldo. Então o pastor, ele não pode ordenar aquilo que a Bíblia não ordena. Mas quando nós vemos um homem de Deus pregando a palavra de Deus, aquilo significa Deus falando para com o seu povo. Mas os falsos mestres, eles são assim, eles não se subordinam nem à liderança bíblica constituída corretamente pelo Espírito Santo e nem à palavra de Deus. Eles são insubordinados. É como, por exemplo, você vai pegar para uma pessoa e você vai dizer para ela: irmão, olha, está escrito lá em Malaquias capítulo 3 que nós devemos sim dizimar. Está escrito em Mateus 23 que Jesus diz que nós devemos dizimar. Fazei essas coisas e não esquecei das outras. Aí a pessoa diz: não, mas na minha opinião o dízimo é algo do Antigo Testamento, no Novo Testamento não existe isso, eu não concordo com o dízimo. A gente vai ver que isso tem se tornado comum. Cada vez mais nós vemos pessoas que manifestam-se contra o dízimo bíblico. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas são avarentas. Elas querem ouvir qualquer tipo de coisa espiritual desde que ninguém toque no seu bolso.
Então, essas pessoas, elas são insubordinadas. Você vai ver que essas pessoas que se levantam contra o dízimo e muitas vezes contra a igreja instituída, tem muita gente que não gosta de congregar, que não gosta de estar com os irmãos. Não, mas a igreja somos nós. Então, assim, aonde eu estiver, aquele lugar é igreja. É mesmo, eu não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo é, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o apóstolo Paulo dizendo: e não deixemos de congregar como igreja, como tem se tornado o costume de alguns, mas que estejamos juntos aonde? Na congregação. Quanto mais percebermos que o grande dia do Senhor se aproxima. Então, nós vamos perceber que os maus obreiros, eles são insubordinados. Eles não vão aceitar nenhum tipo de liderança bíblica e nenhum tipo de princípio bíblico que venha de alguma forma a mudar a vida deles. A gente vai ver daqui a pouco por que eles agem desse jeito. Por que eles são insubordinados? Porque o Deus deles é o próprio vento. Essas pessoas, elas vivem com o único objetivo de agradarem-se a si mesmo. Então, a vida dessas pessoas é um constante afagar-se. Ela não se preocupa em servir ao próximo, ela não se ocupa em agradar a Deus, ela ocupa simplesmente em agradar o seu próprio ego. E a gente vai ver, eles são insubordinados, que não passam de faladores. Segundo ponto, essas pessoas falam demais. A gente tem que entender que a nossa boca, ela deve estar aberta ou fechada, dependendo da vontade de Deus. Em alguns momentos a gente vai ver que Jesus se calou. Em outros momentos a gente vai ver que Jesus abriu a boca e falou. Tem literalmente assim na Bíblia, quando ele começa o sermão do monte, diz: e ele abriu a boca e falou. Mas quando ele estava, por exemplo, diante de Herodes, e Herodes falou um monte de coisa para ele, e ele falou alguma coisa para Herodes? Nada. Então há o momento certo de falar e há o momento certo de calar. Os falsos mestres, eles não têm essa divisão do seu ser interior. Uma das maiores vergonhas que nós encontramos hoje em dia do ponto de vista evangélico são aqueles que se dizem evangelizar, que têm o chamado para evangelizar em hospitais. Essas pessoas literalmente envergonham o nome de Cristo, jogam o nome de Cristo na lama. São pessoas completamente despreparadas e desqualificadas para qualquer boa obra. Elas chegam nos hospitais, lugares onde nós devemos guardar o silêncio, não somente em respeito àqueles que estão sofrendo, mas também por conta de que aquelas pessoas precisam de repouso. Essas pessoas chegam nesse ambiente, começam a gritar e a propagar palavras que não vêm de Deus. Palavras como: Deus me deu aqui para te levantar dessa cama, receba, e grita, e grita, e grita, e grita, e grita, e grita, e tudo que elas conseguem atrapalhar. Quando alguém chega e tira elas do hospital e diz: o diabo se levantou, levantou em você. Então, a gente precisa entender, irmãos, de uma vez por todas, que se tem o nome de Deus, precisa ter ordem e decência. Então aqui a gente vai ver que essas pessoas não têm ordem e decência. Eles são faladores. Eles não medem as suas palavras. Eles falam o que querem e o que bem entendem. E naquele grande dia eles vão ter que dar conta disso. Quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que naquele grande dia, todos nós vamos ter que dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Cada palavra que sai da sua boca, você vai ter que dar conta. Por isso que antes de falar, você tem que pensar. No livro de Tiago, nós aprendemos que nós deveríamos ouvir mais e falar menos. Você só vai falar algo quando você tiver certeza bíblica que aquilo deve ser mencionado. Enquanto não tivermos esse tipo de certeza, é bom que guardemos o silêncio. O silêncio, em muitos momentos, ele demonstra sabedoria. Sabedoria essa que os falsos mestres não têm. Eles falam e falam bobagens alucinadas. Depois ele diz aqui, essas pessoas, eles são enganadores. Aquilo que eles falam não é verdade.
Muitas pessoas dizem: olha, Deus trouxe aqui para eu te libertar. Te libertar como, meu filho? De quê? De que contexto? Deus me trouxe aqui para te dar uma chave. Dá uma chave. Eu sou chaveiro agora. Então, essas pessoas, elas são enganadores. Elas costumam dizer, elas falam muito acerca de vitória, acerca de positividade, acerca de você sair, digamos, de uma adversidade e entrar em um período de extrema bonança. Não, irmãos, essas pessoas estão enganando você. Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa está se dirigindo a um lugar aqui da boca do rio, que é extremamente perigoso, chamado de Bate-Facho. Não sei porque ele tem esse nome não, mas a gente chama ele, né? Bate-Facho, né? Lá é perigoso. Aí a pessoa chega para mim, para você, ele é turista. Ele chega: olha, eu estou para visitar uma pessoa, ela mora num lugar chamado Bate-Facho. É tranquilo lá? Não é tranquilo, irmão, pode ir, vai por aqui, né? E essa pessoa está com celular, está com relógio, está com uma corrente de ouro. O que você acha que vai acontecer com ela? Né? Provavelmente. E a gente podia ter dito: olha, meu irmão, cuidado aí, você está com essas coisas de valor, cuidado, essa localidade que você está se dirigindo é uma localidade perigosa. Tenha cuidado quando você estiver andando por lá. Essa é a nossa obrigação. A Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. É como, por exemplo, você está vendo crianças se dirigindo para o mar aqui. E quem já mergulhou aqui nessa praia que fica na frente da igreja sabe o quanto ela é perigosa. Aqui tem uma chamada corrente de repulso, eu não sei se é o nome dele, é correto, né? Aonde quando você pensa que você está no lugar seguro e você tenta voltar para a margem, você não consegue mais. É extremamente perigoso. É por isso que constantemente a bandeira vermelha do Salva-Mar está ali pondo, porque é um lugar perigoso de se tomar banho. E aí você vê pessoas indo, e aí você não avisa: ó, meu irmão, cuidado aí, viu, porque aqui é perigoso de tomar banho. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Mas os falsos mestres não são assim, eles são enganadores. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Enquanto que os pastores falam que as pessoas precisam ouvir, por isso que muitas vezes as pessoas não gostam, os falsos mestres, eles preferem enganar as pessoas do que falar a verdade para elas, porque eles sabem que falar a verdade muitas vezes vai causar problemas para você. Jesus falou a verdade. O que foi que fizeram com ele? Crucificaram, mataram ele. Mas ainda assim vale a pena falar a verdade. Ainda que isso venha custar a nossa vida, nós sabemos que ninguém pode tirar a nossa vida, pois em Cristo já recebemos a vida eterna. Então, aqui nós vemos que os falsos mestres, eles não têm nenhum tipo de preocupação com aqueles que estão ouvindo as suas mensagens. A ideia dos falsos mestres é justamente enganar essas pessoas, para que essas pessoas fiquem refém deles e refém das suas falsas mensagens. E ele diz: especialmente os do grupo da circuncisão. Quem era o grupo da circuncisão? Eram os falsos mestres do judaísmo. Nós vamos encontrar falsos mestres do paganismo também, mas nesse momento aqui, aqueles que mais estavam causando dano à igreja são os falsos mestres do judaísmo. Dentre outras coisas, eles diziam que para uma pessoa se tornar cristão, ele precisava antes se tornar judeu. Ele dizia, por exemplo, que para você se tornar um cristão, você deveria se circuncidar, você deveria guardar o sábado, você não poderia comer mais determinado tipo de alimento, você deveria guardar alguns dias específicos de jejum. E a Bíblia vai nos dizer que essas coisas não são assim. As leis cerimoniais, todas elas foram encerradas em Cristo. Quando Jesus Cristo bradou naquela cruz: está consumado, estava consumado todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento. As leis de Deus, elas continuam a valer, mas as leis que chamamos de cerimoniais, quais são as leis cerimoniais? Por exemplo, a circuncisão. A Bíblia vai dizer que a circuncisão da carne nunca pôde salvar ninguém. O que nos salva é a circuncisão da alma. A Bíblia vai nos dizer que o sangue de animais nunca pôde purificar
ninguém. O que nos purifica é o sangue de Jesus. Então, quando nós falamos de leis cerimoniais, é justamente isso. A guarda de um dia específico não vai me fazer mais espiritual do que outra pessoa. Então, esses falsos mestres, eles gostavam de colocar uma série de restrições na vida das pessoas, restrições essas que eles diziam que uma vez obedecida, trariam bênçãos sobre aquelas pessoas, e uma vez desobedecidas, trariam maldições sobre aquelas pessoas. Por exemplo, quando você não guarda o sábado, os adventistas dizem que a guarda do sábado é o selo da igreja fiel. Então, para os adventistas, quem não guarda o sábado é de quem? É do demônio. Eles dizem que, mais especificamente, que a guarda do domingo é demoníaca, porque eles falam que o domingo seria o Deus Sol, e aí eles fazem uma analogia totalmente fora da Bíblia, sem nenhum tipo de parâmetro, para justificar que se você guarda o domingo, você está adorando um Deus pagão. Então nós vemos, irmãos, que essas pessoas, elas não são cristãs, elas não conhecem a Deus, e elas estão enganadas e enganando a muitos com as suas doutrinas, maléficas. Aqui ele diz mais, versículo 11: é necessário que sejam silenciados. Irmãos, e a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra extremamente dura. Eu vou beber até um pouco de água aqui para falar o que eu tenho que falar. A palavra que Paulo diz aqui no versículo 11, quando ele diz é necessário que sejam silenciadas, ele significa literalmente colocar uma mordaça na boca deles. Palavra dura, mas é importante a gente entender duas verdades aqui. Paulo não está falando que a gente tem que ir em uma falsa igreja calar os falsos mestres que estão liderando as falsas igrejas, não. Paulo está falando no contexto de uma igreja verdadeira que está sofrendo a influência de falsos ensinos. Segundo lugar, quando Paulo está falando que nós devemos calar a boca dessas pessoas, Paulo não está fazendo nenhum tipo de incentivo ou apologia ao uso da violência. Ele não está dizendo que a gente tem que pegar literalmente essa pessoa e colocar uma mordaça na boca dessa pessoa. O que Paulo está falando, número 1, é que nós não devemos dar espaço a qualquer pessoa no púlpito da igreja. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que vem do púlpito. Por exemplo, os irmãos já estão acostumados que aqui na igreja normalmente quem prega sou eu e o pastor Ricardo. Por quê? Porque foram essas pessoas que foram separadas para pregar nessa igreja durante esse tempo. Porque nós não temos o costume, como muitas igrejas, de convidar pessoas para pregarem aqui. Em primeiro lugar, porque nós não conhecemos essas pessoas. Sabe, é importante nós entendermos que a igreja não é um ambiente de entretenimento. Eu já estou enjoado de ouvir as mensagens do pastor, eu queria outro pastor que trouxesse outro tipo de mensagem. Irmão, se você tem esse tipo de relacionamento com a palavra de Deus, você é carnal e precisa se converter. Então aqui o que Paulo está dizendo é justamente proteger o púlpito da influência nociva dos falsos mestres. E em segundo lugar, ele vai dizer que os pastores deveriam estar atentos entre aqueles que no meio da congregação estivessem muitas vezes sorrateiramente querendo desfazer a pregação bíblica e apresentar uma pregação antibíblica. É como, por exemplo, o pastor fez uma pregação e no final fulano chama 2, 3 irmãos e diz: mas aquilo que o pastor pregou não é bem daquele jeito, não. E aí ele vai levar um grupinho consigo. O apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre esse assunto quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Diz assim, a partir do versículo 28, Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho
o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Percebeu? O apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que de certa forma era madura, que era a igreja de Éfeso. Ele havia constituído uma liderança bíblica saudável naquele lugar, e agora que ele estava se despedindo de Éfeso, ele deixa algumas ordenanças. E ele diz: para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Os pastores pastoreiam a igreja que é de Deus e que Deus comprou com o seu próprio sangue. A igreja tem o dono, e o dono da igreja não é o pastor. A gente vai ver hoje em dia igrejas que são literalmente vendidas, de porteira fechada. Olha, eu estou vendendo uma igreja em tal bairro, tem 40 membros, quanto é que você me dá por ela? A gente já viu coisas como essa acontecerem, né? E não eram para acontecer. Essas pessoas não são pastores, são lobos. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, então não é que Paulo está achando, supondo que isso vai acontecer, ele tem certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, que é o adversário da gente, sempre está ao derredor. Então Paulo diz no versículo 29 do capítulo 20: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Quem são esses lobos ferozes? São os falsos mestres. E não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Perceberam? Falsos mestres do lado de fora, falsos mestres do lado de dentro. Algumas pessoas fazem uma diferenciadora, elas dizem falsos profetas fora, falsos mestres dentro, mas o importante é a gente entender que há perigo tanto de que venha uma doutrina errada do lado de fora, quanto ela surja do lado de dentro da igreja. E os pastores precisam estar atentos. Então, quando você percebe um grupo de irmãos que estão se desviando da verdade, é obrigação do pastor fazer com que aquilo seja silenciado. Então você sabe que determinado grupo de irmãos na igreja está inclinado a uma prática equivocada. O que é que você faz? Você prega para toda a igreja de que aquilo está errado, de que aquilo não é assim. E se necessário for, você chama aquele grupo e você repreende-os pessoalmente. É isso que Paulo está falando. É isso que é fazer calar. Nós fazemos calar ensinando a verdade da forma correta. Para quem? Para os santos, não para os falsos crentes. Então, o nosso objetivo não é ir na porta de uma falsa igreja e começar com o megafone a dizer que aquela falsa igreja é uma falsa igreja. Não. Nós devemos ser responsáveis na circunscrição que o Senhor Jesus nos colocou, ou na área que o Senhor Jesus nos delimitou. Aqui, por exemplo, Paulo está dirigindo-se a Tito na ideia de Tito pastorear ou ajudar os pastores lá na ilha de Creta. Então aqui ele diz: é necessário que sejam silenciados. Porque se eles não são silenciados, o que é que vai acontecer? Qual a consequência natural de um falso ensino? Pois estão arruinando famílias inteiras. Quando nós vemos aqui famílias inteiras, nós precisamos contextualizar. O contexto aqui é de igrejas no lar. Igrejas, no sentido que nós temos aqui na nossa realidade atual, elas surgem um pouco mais tarde. Como consequência natural de uma necessidade que os cristãos tinham de um lugar para se encontrar. Mas existia muito no começo da igreja, igrejas que eram literalmente nas casas. Então esses falsos mestres, eles iam nesses encontros que eram nas casas e eles pervertiam toda aquela família e tornava aquela família que de repente estava buscando a Deus da forma correta, trazia falsos ensinos e agora colocava aquelas pessoas a adorar a Deus de uma forma incorreta, incutindo naquelas pessoas um legalismo que não procede de Deus. Então ele diz, eles estão arruinando famílias inteiras, eles estão buscando. Qual é o alvo prioritário desses falsos mestres? O alvo prioritário desses falsos mestres aqui descritos na ilha de Creta não eram os ímpios. Eles não estavam muito preocupados com os ímpios ou ocupados com os ímpios.
no sentido de pregar o evangelho a toda criatura. Eles estavam muito mais ocupados em desviar aqueles que estavam andando na verdade. Então eles pegam, por exemplo, a irmã Yasmin e dizem: irmã Yasmin, eu vejo que você é uma crente verdadeira e que você congrega lá na igreja na Boca do Rio, mas eu vou dizer o seguinte: cuidado, viu? Porque não é bem desse jeito não. Aquele seu pastor lá na Boca do Rio, ele não usa terno e gravata, e pastor tem que usar terno e gravata, ele não te deu uma certidão de batismo, ele não fez isso, ele não fez aquilo. Isso não é coisa... Ele lhe disse, por exemplo, que é proibido comer acarajé? Ele já lhe disse isso? Ele deixa você comer acarajé? Ah, então ele não gosta de você, porque acarajé é demônio. Então essas pessoas normalmente elas vão ter como alvo crentes que ainda não têm maturidade para defender a sua fé. É como, por exemplo, os grandes caçadores do mundo animal, eles procuram os filhotes, porque eles sabem que os filhotes são mais indefesos, são aqueles que correm menos, são os mais desatentos. Então os falsos mestres agem dessa forma. Eles vão olhar aqueles crentes que são mais fracos na fé, para que eles possam levar atrás de si como escravos, como refém dos seus falsos ensinos. Então é necessário que sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. O que é que eles ensinam? O que não devem. Eles deveriam ensinar a verdade, mas eles ensinam a mentira. Em vez deles ensinarem o que deveriam, eles estão ensinando o que não deveriam. Perceba que não é uma questão da falta do ensino, é uma questão do que é ensinado. O que é que você está aprendendo? É como tem gente que diz: eu fui para um congresso de batalha espiritual. Fui mesmo, meu irmão, e aí foram 5 horas de congresso. Dia inteiro de congresso de batalha espiritual. Eu aprendi a ungir a minha casa. Eu aprendi, por exemplo, que tem momentos que a gente tem que dar 7 voltas ao redor da nossa casa para fazer cair as muralhas do inimigo. Eu aprendi, por exemplo, que tem maldições em alguns objetos que tinham lá em casa, eu não sabia. Por exemplo, tinha uma foto lá em minha casa de quando eu ainda era ímpio. E aí essa foto estava trazendo maldição, eu tive que rasgar ela e depois queimar em cima do monte para que a maldição fosse cancelada. Eu aprendi isso no congresso de batalha espiritual. Essas pessoas não estão aprendendo na verdade, elas estão aprendendo a mentira. Então, eles estão ensinando o que não devem. Você vai ver, por exemplo, que é comum falar, quem gosta mais de falar batalha espiritual é aqueles que, entre aspas, antes da sua conversão foram de religiões ocultistas. Então você vai ver, por exemplo, o ex-bruxo. Aí ele vai falar de batalha espiritual. Por quê? Porque ele entende muito das trevas. Sabe o que o ex-bruxo entende das trevas? Nada. Quem entende tanto das trevas quanto da luz é Deus. E aquilo que Deus entende, Ele revelou a nós pela sua palavra. Então eu não preciso ir para um ex-pai de santo, um ex-bruxo para saber como Satanás age. A Bíblia já me diz como ele age. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente que essas coisas se proliferam facilmente. Pessoas que muitas vezes conhecem a sã doutrina são levados pelo engano em virtude da persuasão desses falsos mestres. Olha, irmão, olha você, eu posso sentir que a sua vida, meu irmão, não está andando porque tem uma maldição que não foi quebrada na sua vida. Então você vai ali comigo, a gente vai fazer um ritual de 7 sextas-feiras e aí você vai ver como sua vida vai mudar. Pessoas às vezes que conhecem a verdade, elas seguem isso. Diz: meu filho, como é que você segue um negócio desse? Não, pastor, é verdade. Tem uma maldição hereditária. Não, meu filho. A maldição hereditária que existe é aquela que veio de Adão. Essa maldição que existe, que só pode ser quebrada com o sangue de Jesus. Nenhuma macumba evangélica pode quebrar a maldição do Éden. A maldição do Éden só pode ser quebrada quando o sangue de Jesus é aspergido sobre nós. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos. E por que eles fazem tudo isso? Por que eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não devem? E eles fazem isso por ganância.
Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, através do seu servo Paulo, ele deixa bem claro qual é a motivação dos falsos mestres: é a ganância. O que é que motiva o apóstolo Valdomiro? O dinheiro. O que é que motiva o bispo Macedo? O dinheiro. O que é que motiva o pastor Silas Malafaia? O dinheiro. Por que essas pessoas querem mais adeptos? Porque elas falam tanto de evangelismo. Olha, nós temos que ganhar almas. Semana que vem cada um de vocês vai ter que trazer outro, porque a gente precisa ganhar almas, a gente precisa fazer isso. Por que eles querem tanto encher igrejas? Porque encher igreja significa bolso cheio. Igreja vazia, bolso vazio. Então aqui nós aprendemos que a vontade, que a motivação dessas pessoas é a ganância. Eles fazem isso porque eles acreditam que a piedade é fonte de lucro. Então, o apóstolo Paulo, ele consegue delimitar com a inspiração do Espírito Santo toda a ação desses falsos mestres. E agora ele vai dizer que os falsos mestres, eles são conhecidos pelos próprios falsos mestres. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Essa definição, irmãos, ela foi dada por um profeta lá mesmo de Creta, chamado Epimênides. Foi ele que disse a respeito disso. E aqui ele está qualificando os falsos mestres e os falsos crentes que seguem os falsos mestres. Olha o que ele diz: eles são sempre mentirosos, eles não têm compromisso nenhum com a verdade, eles são feras malignas. O que significa feras? Eles são violentos. Você já viu como é que um falso mestre age, meu irmão? Você já viu como é que age, por exemplo, aqui na Bahia nós temos um chamado deputado pastor sargento Isidoro. Você já viu como é que ele age lá no seu reino, que ele chama de Doutor Jesus? Ele age violentamente. Se qualquer coisa sair do seu script, ele vai agir com violência. Então, os falsos mestres, eles têm esse apego à violência. O próprio Silas Malafaia, ele falou para todo mundo ouvir, e várias pessoas filmando, ele dizendo: olha, eu tenho seguranças, eles são bem treinados, se alguém se aproximar de mim, querendo me empurrar, querendo me dar um peteleque, querendo puxar minha orelha, os meus seguranças têm ordem de atirar para matar. É assim que esses homens são. Eles são feras malignas, são pessoas violentas, são pessoas agressivas. Eles estão sorrindo para você enquanto você está fazendo o que ele manda. Mas se você fizer algo que ele não queira, ou se você quiser apresentar ou desmascarar as mentiras deles, eles são capazes de mandar te matar. Feras malignas. E ele diz aqui, glutões preguiçosos. Quando ele fala de glutões preguiçosos, é importante também que a gente contextualize. O apóstolo não está falando tanto do pecado de glutonaria. Glutonaria é pecado? Claro que é pecado. Glutonaria, irmãos, não é você comer demais. Às vezes a pessoa olha, por exemplo, para um irmão que está com a barriguinha protuberante, diz assim: seu glutão. Não, isso não é glutonaria. Glutonaria é aquele que é escravo da comida. É aquele que só pensa na comida. O fato de você estar um pouquinho acima do peso não significa que você é glutão. Muitas vezes significa que você não está se alimentando correto. Então, o glutão é aquele que é escravo da comida. E mais no contexto aqui, quando Paulo usa essa expressão, que na verdade é uma expressão dupla, glutões preguiçosos, ele não faz referência só ao pecado da glutonaria. Ele está querendo dizer que o objetivo dos falsos mestres é agradar o seu próprio ventre. Então ele está falando a respeito do egocentrismo deles. Glutões preguiçosos, ou seja, o objetivo dessas pessoas é buscar ter uma vida fácil, é buscar ter uma vida agradável. É como diria, ficar na rede com um coco na mão, né? Sendo abanado assim por uma dezena de escravos. Então essa seria a visão de glutões preguiçosos. Pessoas que não têm,
desejo nenhum de servir a Deus servindo ao seu próximo, mas que muitas vezes vão escravizar os outros para que esses lhe sirvam de escravo. Então essa é a figura dos glutões preguiçosos aqui. E ele vai dizer agora, versículo 13, tal testemunho é verdadeiro. Ele diz, isso é verdade. Até os falsos mestres conhecem os falsos mestres. É por isso que você vai ver, por exemplo, de Macedo falando dos podres de Valdomiro, e Valdomiro falando dos podres de Edir Macedo. Por quê? Porque eles se conhecem muito bem. O Valdomiro foi muito tempo um obreiro da Universal, se você não sabia. Então, a realidade aqui é justamente essa. E o R.R. Soares começou pregando junto com Edir Macedo. Vocês sabiam disso? Eles começaram há mais, eu acho que há 40 anos atrás, pregando junto. Eles abriram a Igreja Universal do Reino de Deus juntos, mas logo no começo, eles tiveram uma indisposição, tanto que um é casado com a irmã do outro. Eu acho que é Macedo que é casado com a irmã é o contrário, O R.R. é casado com a irmã de Macedo. Então, eles começaram pregando juntos, se separaram, continuaram pregando heresia. Depois o Edir Macedo criou um braço direito chamado quem? Valdomiro, que se autodenominou apóstolo e saiu da Universal e fundou o quê? A Mundial. E o Duque, que hoje em dia tem pregado um monte de heresia, ele veio de onde? Da Mundial. Ele era obreiro de Valdomiro, e aí também declarou sua independência e agora está pregando as suas heresias no Brasil inteiro. Então a gente vai perceber que esses falsos mestres, eles se entendem, porque eles são iguaizinhos uns aos outros. Por isso que Paulo vai dizer, tal testemunho é verdadeiro. Isso que esse Epimênides falou é verdade, porque ele é assim e ele conhece aqueles que também são assim. Como está escrito em 1 Coríntios 2, o espírito do homem conhece aquilo que está no homem, mas somente o Espírito de Deus conhece as coisas que são de Deus, pois só Ele pode perscrutar as profundezas de Deus. Agora aqui ele diz, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam severamente para que sejam sadios na fé. O apóstolo Paulo está falando mais uma vez no contexto de igreja. Então, quando nós vemos na igreja o brotar heresias, é o papel do pastor repreender severamente. Olha, irmãos, isso não é brincadeira, isso é uma heresia séria, isso não é um pensamento diferente, isso é uma heresia, e a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de heresia. Não, pastor, mas eu tive um sonho e no meu sonho dizia isso e isso. Meu irmão, cuidado, isso é heresia. Isso que você sonhou não é bíblico. Sabe, a gente tem que tomar cuidado. Repreender severamente está falando no sentido de levar a sério qualquer raiz de heresia que comece a brotar no seio de uma igreja sadia. Nós precisamos ter todo o cuidado para que a igreja continue saudável. Precisamos ter o cuidado necessário para cuidar da saúde da igreja. Então, esse papel é um papel dado à liderança bíblica que pelo próprio Deus é constituída, como nós vimos lá em Atos capítulo 20. Repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé. O papel da repreensão não é cortar essas pessoas para fora da igreja, mas para que eles sejam sadios na fé. Nós sabemos, e falamos isso com tristeza, que muitos daqueles que são repreendidos saem da igreja e continuam nas suas heresias. Mas eles saem não porque a gente quer, porque eles é que querem sair. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Quando repreendemos alguém, repreendemos com o objetivo de atraí-lo à verdade e a Cristo, e de afastar todo tipo de mentira maligna da vida daquela pessoa. Então, embora nós saibamos que muitos daqueles que são repreendidos, eles saem, mas o nosso propósito na repreensão não é esse. O nosso propósito, que está escrito aqui, é torná-lo essas pessoas que estavam enfermas na fé, sadios na fé. É como, por exemplo, quando você toma um remédio, você não toma um remédio para o remédio te matar, toma? Não, você toma um remédio para o remédio curar você. Então esse é o propósito da verdade na vida daqueles que de repente estão enfermos na fé. Mas a gente sabe muitas vezes que algumas pessoas vão rejeitar a verdade e vão se enamorar com a mentira. Então no versículo 14 ele diz,
E não deem atenção a lendas judaicas. Então a gente não pode dar atenção a lendas judaicas. Sabe, lendas judaicas, como por exemplo, acreditar em história de anjos, acreditar em histórias, sabe, contadas de pai para filho, como por exemplo, Saci Pererê, Caipora e tantas outras coisas. Nós vamos ver que muitas dessas lendas, elas têm encontrado terreno para crescer no meio da igreja, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Não dê atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, a igreja, o homem não pode mandar no homem na igreja é Deus que manda no homem. Então, é através da palavra de Deus que nós todos somos ordenados a seguir o caminho de Cristo. Não podemos jamais aceitar nenhum tipo de regime ditatorial em um ambiente eclesiástico. No ambiente da igreja, nós vivemos em uma confraternização, que significa um ambiente de irmãos, onde todos somos iguais, embora alguns dentre nós recebam uma função diferente, são esses chamados pastores e mestres, mas ainda assim são irmãos. E mesmo esses que são pastores e mestres, eles estão juntamente com os demais irmãos debaixo das ordenanças de Deus expressas nas Sagradas Escrituras. Então aqui nós percebemos isso. Não tome bastante cuidado com mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Não, isso tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Como por exemplo, tem igreja onde o pastor determina a cor da roupa que a pessoa vai ceiar. Ou então a cor da roupa do batismo. Você vai se batizar hoje, seu batismo é tal dia, então tem que ser com roupa branca. Aí a pessoa diz, pastor, mas eu estou com uma blusa azul. Então não vou batizar não. Aí no outro dia você traz a roupa branca e aí a gente te batiza. Então isso não existe, irmão. Sabe? Nós temos que tomar bastante cuidado. Qualquer coisa que faça oposição à verdade. Por exemplo, disciplinar uma pessoa impedindo que ela ceie. Isso é bíblico? Não, isso é mandamento de homem. Então, determinado pastor identificou o erro de um irmão e diz, irmão, você aí está disciplinado, vai ser 2 meses sem ceiar. A gente sabe que tem muita igreja que faz isso. Isso é bíblico? Não. Isso é mandamento de homem. O homem não recebeu esse tipo de poder sobre outro homem. Quem tem o poder sobre nós é o Senhor. Então aqui nós vemos isso. Versículo 15, eu já estou concluindo. Eu vou só até o final do versículo do capítulo 1. Para os puros, todas as coisas são puras. Irmãos, esse é um dos versículos mais perigosos de toda a Bíblia. Esse versículo que eu vou ler para vocês, eu quero que vocês abram bem o ouvido. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Aí a pessoa pega esse versículo para justificar todo tipo de imoralidade e abominação. Então você diz assim, não, eu estou adulterando, mas eu estou adulterando na pureza do meu coração. Eu amo tanto a minha esposa quanto minha amante. Eu trato todas as duas bem. Para os puros, tudo é puro. Esse negócio de que eu não vou para o céu porque eu sou adulto, não, eu sou puro. Não, irmãos. Ou por exemplo, pessoas que subtraem dinheiro público e que depois querem fazer boas obras com aquele dinheiro. Digamos que eu sou um político corrupto e eu consegui R$1 milhão ilicitamente, e aí eu pego R$100 mil e dou uma instituição filantrópica e digo, está vendo aí como eu sou uma pessoa boa? Eu até peguei aquele dinheiro errado, mas eu peguei aquele dinheiro errado para fazer algo bom, porque todas as coisas são puros para os puros. Irmãos, o contexto aqui que Paulo está falando é o contexto alimentar. Eu quero repetir a vocês o que Paulo falou. Qual era a característica desses falsos mestres? No versículo 10 ele diz, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem são o grupo da circuncisão? Eram os judeus. E uma das coisas que o judeu cristão incutia na vida de um cristão que de repente não era judeu, era a respeito da dieta alimentar. Então digamos que a gente vai visitar a irmã Aline e a irmã Jô. E a irmã Aline e a irmã Jô, elas vão preparar para a gente
já autoconvidei a igreja toda, né? Elas vão preparar para a gente um sarapatel. A gente já sabe o que é que tem sarapatel. O sarapatel é feito de quê? De quê? De sangue. O que mais? Tripa. De quê? De porco. Ó, tem sangue e tem porco. Meu Deus do céu, não pode. Aí o camarada chega na casa de Jô e vê aquele sarapatel gostoso, ele até come. E aí depois que ele come, ele pergunta: irmã Jô, que comida gostosa, nunca comi. O que tem nela? Olha, quando a irmã Jô diz os ingredientes, aquele começa a botar o dedo na goela para querer vomitar. Meu Deus, como você deixou eu comer isso? Tem porco, tem sangue aqui, vai todo mundo para o inferno que comeu essa comida. Então essa é a ideia que ele está dizendo aqui. O que Paulo está falando aqui é aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai dela. Então Paulo estava mostrando que nenhum tipo de alimento pode influenciar na minha comunhão com Deus. Então, independentemente do alimento que eu venha ingerir, a minha comunhão com Deus, por quê? Porque quem foi que fez todos os alimentos, irmãos? Foi Deus. Então, se eu recebo aquele alimento com ações de graça, isso glorifica a Ele. Senhor, obrigado pela provisão do dia de hoje. O apóstolo Paulo vai colocar algumas restrições em relação à igreja de Corinto, porque existiam animais que eram sacrificados a ídolos, ele vai falar sobre isso. Mas aqui ele está mostrando justamente isso, que nenhum tipo de alimento é impuro por si mesmo. Muitas vezes, por exemplo, se você está vendo uma pessoa que está fazendo uma espécie de refeição consagrada a um falso Deus, você não vai participar daquilo como testemunho, mostrando que aquilo que aquela pessoa está fazendo é errado, não que aquele alimento está amaldiçoado, porque nenhum alimento está amaldiçoado. Então, por exemplo, tem uma expressão que as pessoas dizem caruru de preceito, não é isso mesmo? Essa não é a expressão? Não é que ele é oferecido. Então você vai lá e diz assim: não vou comer. Por quê? Porque esse caruru aqui foi oferecido a uma entidade pagã que eu não acredito, que eu não aceito, é por isso que eu não vou comer. Eu não vou comer porque o caruru é impuro. O caruru não é impuro. O caruru é feito de quiabo, né? O quiabo ali não é impuro, o dendê não é impuro, nada daquilo é impuro. Mas aquele ajuntamento ali está debaixo de uma influência maligna que eu quero deixar bem claro que eu não faço parte. Não é contra o alimento que eu me coloco, mas contra a influência maligna que está ao redor. Porque nenhum alimento em si mesmo traz qualquer tipo de impureza. É isso que Paulo quer deixar bem claro aqui. E ele deixa isso bem claro para os irmãos de Creta. Por isso ele diz: para os puros, todas as coisas são puras. Então, meu irmão, eu encontrei, a pessoa me chamou para comer é pururuca que chama, né? Não é quando o leitão, aquele leitão que é assado assim na brasa, né? É pururuca que chama? Hã? É o couro que chama? Né? Diz que é gostoso, né? Aí entende, rapaz. E ainda bota, tem gente que ainda bota uma maçã na boca do porco, né? Então, aí a pessoa diz assim: não pode comer carne de porco de jeito nenhum, sabe? Quando eu morava, um tempo que eu passei no interior, eu gostava muito de uma coisa chamada linguiça, mas não é aqui na capital, nunca mais eu vi. Era feita artesanal, eles pegavam vísceras de animal e colocavam um tipo de carne moída lá, que era bem gorduroso e bem gostoso. Depois que eu vim morar aqui na capital, nunca mais eu vi esse mesmo tipo de condimento. Então, a gente vai perceber justamente essa realidade aqui. O apóstolo, tem gente que está dizendo: o pastor já está perto do almoço, para de falar de comida. Calma, irmão, já vou concluir aqui, né? Então, a ideia de Paulo é justamente essa: todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Por quê? Porque eles recebem aquele alimento com ação de graças.
Eles reconhecem que foi Deus que colocou aquele alimento sobre a mesa deles, e eles vão receber aquela alimentação para a glória de Deus. Eles não vão ser glutões, eles não vão exagerar em nada. Por quê? Porque eles estão fazendo todas as coisas para a glória de Deus. Quando fazemos as coisas para a glória de Deus e debaixo de uma fé verdadeira, estamos honrando a Deus. Então ele diz, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Por isso que Paulo diz, não é simplesmente para os impuros, é para os impuros e descrentes. Quem é o descrente? É aquele que não é crente. É aquele que não tem a fé verdadeira. É aquele que não tem uma fé saudável. Ele tem uma fé enferma. Ele tem uma fé falsa. Então ele diz aqui, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então são essas pessoas que ficam encontrando o pecado aonde não existe e deixam de ver o pecado aonde ele existe. Então ele começa a dizer, não, o pecado está aqui na Carajé, mas você pode roubar o governo no sentido de não pagar os seus impostos em dia, que não tem problema nenhum. Então ele começa a dizer, o pecado é aqui, mas você pode de repente falar mal da pessoa. Pô, mas falar mal não é pecado? A Bíblia não diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus? Então a ideia aqui é justamente essa. Eles dão atenção ao que eu não deveria e deixam de dar atenção ao que deveria. E agora o último versículo para que a gente possa concluir nessa manhã. Eles afirmam que conhecem a Deus. Irmãos, são as pessoas que mais dizem que conhecem a Deus, são os falsos mestres. Eles dizem que tem uma intimidade com Deus a ponto de Deus sentar na beira da cama dele para bater papo com ele. Olha, essa manhã, você não sabe, o Espírito Santo sentou lá na minha cama, a gente bateu um papo, tricotou junto. Foi um negócio. Teve uma hora que eu tive que dizer, Espírito Santo, deixa eu trabalhar. Você já imaginou isso? O Espírito Santo incomodando alguém? Eu nunca vi isso na Bíblia. O que eu vejo é quando a presença de Deus é sentida, as pessoas se prostram, as pessoas se desesperam, as pessoas literalmente se descabelam, porque a presença de Deus é algo tão poderoso que a gente fica aterrorizado, e não com essa palhaçada que as pessoas fazem hoje, dizendo que tem comunhão com Deus. Não, Deus me revela tudo, irmão, fique tranquilo, antes de acontecer tudo, Deus me revela, eu sei o oculto e profundo, sabe não? Se soubesse, estava estudando a Bíblia. É aqui na Bíblia que as verdades de Deus foram descortinadas. Deus revelou essas verdades para que eu e você não mais andássemos como cegos, mas andássemos agora como aqueles que veem o invisível. Então aqui ele nos mostra, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Então essas pessoas dizem que são de Deus, mas quando você olha para o comportamento dessa pessoa, você não encontra nenhuma identificação com Cristo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Então quando você olha para o pastor, você precisa identificar Cristo na vida dele. Você precisa identificar as mesmas motivações que Cristo tinha na vida de um pastor. Você precisa identificar o mesmo fruto da vida de Cristo na vida de um líder bíblico. Então a Bíblia nos mostra que eles negam com os seus atos, e ele vai dizer aqui 3 coisas que são extremamente duras para a gente concluir. Irmãos, aqui o que ele vai falar é muito duro, e precisava ser duro porque o problema era severo. É como, por exemplo, irmãos, a minha irmã, certa feita, ela foi internada com dores abdominais, e quando ela foi internada, o médico fez um exame nela e percebeu que ela estava com pedra na vesícula, e ela foi internada lá mesmo. No outro dia pela manhã já fez a cirurgia para poder retirar tanto a vesícula quanto as pedras que estavam dentro da vesícula. Por que eles fizeram isso? Porque era sério. Se eles deixassem ali, aquilo podia inflamar e ela poderia vir a óbito. Então, o que Paulo está falando aqui a respeito desses falsos mestres, ele está mostrando a seriedade do que uma doutrina errada é capaz de fazer na igreja. Como os falsos mestres são pessoas que têm um poder
destruidor muito grande. Então ele vai dizer que essas pessoas são detestáveis. O que é uma pessoa detestável? O que é detestar alguém? Não gostar, odiar. Essas pessoas são detestáveis. Nós não odiamos essas pessoas, por quê? Porque a gente não odeia o ser humano. A nossa luta não é contra a carne e sangue. O que Paulo está dizendo? O que é detestável aqui? O que essas pessoas fazem? Os seus ensinos são detestáveis. As suas atitudes são detestáveis. A maneira que essas pessoas vivem é detestável. Então ele diz, são detestáveis. Nós não podemos imitar, nós não temos nada para aprender com essas pessoas, não há nada que se aproveite nos seus falsos ensinos. São detestáveis. Segundo lugar, eles são desobedientes. Eles não estão aqui para obedecer. Irmãos, o cristão, quando nós dizemos, por exemplo, que o cristão é um crente, se pressupõe obediência. Nós vamos ver, por exemplo, o Senhor dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor vai dizer que Davi vai falar que se os holocaustos e sacrifícios agradassem a Deus, ele daria. Mas ele percebe que o que agrada a Deus é o quê? É um coração contrito. O próprio Deus vai dizer para Samuel que ele se agradava muito mais que o homem o conhecesse e o obedecesse. Então a gente vai perceber que essas pessoas são desobedientes à palavra. E uma pessoa que é desobediente à palavra é uma pessoa extremamente perigosa. 1 Coríntios capítulo 15 diz: as más companhias pervertem os bons costumes. Uma pessoa que não está se colocando debaixo da palavra de Deus, ele vai influenciar todos ao seu redor a terem o mesmo comportamento. É como, por exemplo, irmãos, você está de dieta. Amém? Você vê aqui que os irmãos aqui estão bem alimentados, alguns até demais. Então você está de dieta. E aí você entrou de dieta, e sua dieta é uma dieta que você vai comer fruta, você vai evitar comer carboidrato, você vai evitar açúcar, fritura. Ah, irmão, no primeiro dia da sua dieta, sabe, um amigo seu prepara o café da manhã para você. E o que é que tem lá? Tem bolo com cobertura de chocolate, sabe? Aquele negócio que a gente pega pão, molha e frita, como é o nome daquilo? Rabanada, né? E bota açúcar e canela em cima. Só coisa diet. Amém? Essa pessoa está lhe ajudando? Você está de dieta e de repente a pessoa diz: vamos ali no McDonald's? Ai, não, tá de hoje. Difícil, você vê a comida ali gostosa e não sabe, não comer. Então, a gente está vendo como é perigoso. Você está do lado de uma pessoa que é desobediente a Deus, ele vai começar a dizer que nada, irmão, isso é bobagem, só uma vezinha. Ele vai influenciar você a ser desobediente tanto como ele. E finalmente, ele vai dizer, eles são desqualificados para qualquer boa obra. Perceba, eles não são desqualificados para qualquer coisa. Eles são extremamente qualificados para má obra. Eles sabem muito bem como levar as pessoas para o inferno. Você vai pegar os falsos mestres, eles sabem como construir uma igreja do chão ao telhado rapidinho. Irmãos, é assustador. Você vai pegar essas seitas. Ali perto, ali na Cardeal da Silva, tinha um vão só, com um espaço de 2-3 meses, que a gente olha para o lado direito, já tinha uma casarão enorme, que é de uma seita, que se reúne com o nome de Salão dos Testemunhas, um negócio assim. Eles são extremamente prudentes e diligentes, sabe? Eles são qualificados para o quê? Para má obra. Tudo que eles fazem é ruim, porque a árvore má produz um fruto mau, mas produz muito fruto mau. Mas ele diz aqui, eles são desqualificados para qualquer boa obra. Nada do que eles fazem, irmãos, é bom, e a gente precisa ter isso. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, fulano, ele não tem a sã doutrina, mas tem umas coisinhas que ele fala que se aproveita. Como assim, irmão? Você já pensou se eu pegasse, por exemplo, o bolo de limão da irmã Eliene? Amém? Peguei o bolo de limão da irmã Eliene, aquele bem bonitão assim que ela fez para o aniversário.
e aí eu pegasse e disse assim: ô irmão, me perdoe, mas sem querer eu derramei um pouquinho de veneno de rato em cima do bolo. Mas eu não sei onde foi que eu botei, não. É só comer assim pela beiradinha, não tem nada de mal. E aí, quem é que vai querer comer? Alguns eu acho que não, né? Pela fé, ou pela falta de fé. Então a ideia é justamente essa. Não tem nada que se aproveita. Existem algumas coisas que aparentemente são boas, mas se você olhar mais de perto, a motivação é ruim. Então o que é que você faz com um falso mestre? Você se afasta dele. Você remove do seu coração e da sua mente todo o ensino que veio dele. Porque nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos. Porque pela fé somos salvos e pela fé somos condenados. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando Judas escreve a sua carta, ele diz: olha, cuidado com os falsos mestres. Eu escrevo essa carta a vocês, Judas, versículo 3. Eu escrevo essa carta a vocês para batalharem diligentemente pela fé que foi dada de uma vez por todos aos santos. Então, quando Paulo deixa Tito em Creta, ele estava com esse sentimento de compaixão e ao mesmo tempo de preocupação com os danos que poderiam ocorrer na igreja se aquele falso ensino e os falsos mestres não fossem corrigidos a tempo. E que o Senhor nos ajude a permear todas essas coisas e a colocá-las de tal forma na nossa vida que nós tenhamos uma fé saudável e tenhamos uma vida espiritual saudável. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por nessa manhã sermos alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Confessamos mais uma vez a nossa total incapacidade, Senhor, de fazer qualquer coisa sem a Tua ajuda, Senhor Jesus. Mas cremos na Tua presença viva e real neste lugar. Por isso, meu Deus, que na manifestação do Teu poder, o Senhor possa dar o crescimento necessário à alma de cada um de nós aqui, Senhor. Foi na Tua Palavra que aprendemos que uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de crescimento espiritual, que os Teus ensinos de fato encontrem no nosso coração um solo fértil, que possa crescer e dar fruto de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado tão amavelmente, dia após dia, Senhor. Eu quero apresentar a vida daqueles que de alguma forma estão sendo enganados, Senhor. Que o Senhor possa abrir-lhes os olhos e fazer com que eles possam enxergar o mais rapidamente possível os erros que têm cometido, Senhor, e possam então andar corretamente debaixo da Tua verdade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, conduz-nos até as nossas moradas eternas, Senhor, onde esperamos estar contigo em paz, em amor e alegria por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se, irmãos, que cumprimentos santos. Diga ao seu irmão: o caminho é estreito, mas é esse que nos leva para o céu.